pudessem publicar suas memórias, ou seja, sua relação, os frutos da sua relação afetiva com esse espaço, e também ajudar a pensar e a discutir o futuro desse espaço público tão querido. Então, essa é a cara do Redenção.cc, cada um daqueles pins ali representa uma contribuição, então, são vídeos, fotos, textos, né? Foi construído um hino colaborativo da Redenção também, onde as pessoas ajudaram a construir essa letra, enfim. Então, aqui são vídeos que são depoimentos que foram gravados com pessoas que frequentam o parque. Aqui, na verdade, foi feita uma ferramenta em que as pessoas poderiam pensar o parque do futuro e, a partir dessa construção, iniciar threads de discussão sobre essas proposições. Havia muito fortemente, nessa época, uma questão relativa ao cercamento do parque, se deveria ser cercado ou não. Então, através dessa ferramenta, as pessoas podiam construir o seu parque ideal e discutir com outras pessoas a partir de então. Na época, o Redenção.cc é de 2010, então na época o Twitter era muito mais utilizado do que o Facebook, o que não se repetiu no Porto Alegre CC, por exemplo. Só passando rapidamente aqui então pelo Flickr do projeto, o Vimeo, que tem vários vídeos que foram gravados diretamente no parque, enfim. E aqui uma parte de ativação que foi muito importante para o projeto, ou seja, para que o projeto saísse só da questão digital, que foram as ações feitas diretamente no parque. Então, foram promovidos passeios de balão pelo parque, pocket shows com bandas locais de Porto Alegre, a limpeza do parque após as eleições, então, na verdade, foi a primeira ação que deu start no projeto, né? E projeções 3D que foram feitas também aí por ex-alunos da universidade em alguns dos monumentos do parque. Bom, aqui só passando rapidamente por números, o projeto teve 2 meses de duração, foram 8 finais de semana. E, enfim, o número de seguidores do Twitter, bastante visualizações de vídeo no Vimeo e um tempo alto de permanência no site de exploração desses conteúdos que eram publicados, enfim. Bom, esse gancho todo para a gente começar a falar do Porto Alegre.cc, que na verdade é a extensão do Redenção.cc, que é um parque para uma cidade inteira. Alguns dados sobre Porto Alegre, então 1,4 milhões de habitantes, e a cidade completa 241 anos em março de 2013. Então, na verdade, o problema surgiu a partir da Prefeitura de Porto Alegre, que vendo a experiência do Redenção.cc, então chamou algumas pessoas para compor esse grupo indutor, que a gente já comentou, e pensar numa extensão do Redenção.cc, dessa plataforma, desse conceito de ativação, para a cidade inteira. Então, foi nesse contexto que nasce o Porto Alegre.cc. Então, na verdade, a solução foi construir o que a gente chamou de Wikicidade, que é esse Wikispot maior que um Wikipark, onde as pessoas pudessem reportar problemas, discutir diferentes assuntos sobre a cidade e também propor ideias sobre como melhorar as condições de vida na cidade, sobre como melhorar o espaço público. Aqui, na verdade, essa tela é bem importante porque ela sintetiza as intenções do Porto Alegre CC. Então, o que é? É olhar para o passado, né? Para poder pensar o presente e projetar o futuro, né? Para poder discutir o presente e o futuro também. Então, aqui, nessas imagens, a gente está vendo o Arroio Dilúvio, que foi uma obra feita nos anos 50, se eu não me engano, e o arroio corta a cidade de leste a oeste e tem o objetivo de escoar as águas das chuvas diretamente para o Rio Guaíba. Então, na verdade, ali na primeira foto a gente vê uma área balneável, que hoje não se repete, hoje é basicamente um esgoto a céu aberto, né? Então é super poluído, enfim, deságua diretamente no rio, que também é poluído, e a projeção do futuro, que são projetos que existem de revitalização desse espaço público após a despoluição, que é outro projeto que já existe também. Então essa é a cara do Porto Alegre.cc, cada um desses pins que vocês estão vendo na tela representou uma causa. Por uma limitação tecnológica e mesmo de visualização, a gente exibe 300 pins, mas hoje a gente tem cerca de 1.700 causas cadastradas aí, em 12 diferentes categorias que eu já vou mostrar quais são. Então, aqui são as causas relativas à cidadania, categoria de cidadania, cultura, educação, empreendedorismo, esportes e lazer, meio ambiente, mobilidade urbana, que na verdade é uma das categorias que tem o maior número de causas cadastradas, saúde, segurança pública, tecnologia e turismo.
desculpe, urbanismo, a última categoria. Então, as pessoas podem publicar o que a gente chama de causas, já vou mostrar como é que é a cara dessa causa, relacionadas a qualquer uma dessas 12 categorias que a gente acabou de ver. Então, essa é a cara de uma causa. Hoje, as pessoas têm disponíveis alguns recursos para cadastrarem essas causas, ou seja, a partir do endereço cadastrado, a gente consegue pegar um print screen do Google Street View. Também é possível subir vídeos, fotos e textos, né? Então, são esses os recursos disponíveis para o cadastro de uma causa. Uma causa é sempre georreferenciada, ou seja, ela sempre se refere a um ponto específico da cidade, né? Aqui uma causa de mobilidade urbana também, uma de segurança pública. Então, alguns números aqui, passando super rapidamente, 1.700 causas, como eu comentei, isso falando da plataforma, do portoalegre.cc, da parte web. No Facebook, que é onde se concentra a grande parte da ativação do projeto, na fanpage do portoalegre.cc, aí um pouco mais de 13 mil likes, nesse pouco mais de ano e meio de projeto, né? E, enfim, um número legal de pessoas impactadas por dia, segundo as estatísticas do próprio Facebook. Aqui é a cara da fanpage do Porto Alegre CC. Ok, né, a gente já falou sobre o Wixpot, sobre o Wixcidade, o André comentou sobre o Wixcidadania, e é justamente sobre isso que eu quero entrar um pouco agora, só, né, sobre como as pessoas, os cidadãos, entram nessa plataforma, sobre como ocorre essa articulação. Então, na verdade, a gente acredita que territórios não são nada sem as pessoas, né, que nele habitam, e por isso todo o Wixpot necessita de Wix cidadãos, que são, né, a gente explicando aqui na nossa definição, de que são pessoas que se encontram na web, em uma plataforma, enfim, ou no Facebook mesmo, mas que se encontram para discutir questões relacionadas à cidade e para tomar partido e para pensar ações que vão para a rua para gerarem alguma mudança, alguma melhoria de fato na cidade. Exemplos disso, então. Essa, na verdade, foi um dos grandes êxitos do portoalegre.cc. Essa causa chama Serenata Redenção Iluminado, já vou entrar mais detalhadamente nela. De novo, aqui aparece o Parque da Redenção, então essa relação afetiva das pessoas com esse espaço público. A causa, resumindo o que foi feito, então, para vocês, para pedir mais iluminação e segurança na Redenção, durante a noite, porque as pessoas também gostariam de utilizar esse espaço público à noite, foi organizada esse evento, então, que chamou Serenata Redenção Iluminada, e que era justamente essa apropriação do parque durante a noite com diferentes atividades, com o objetivo de mostrar, né, para a prefeitura, enfim, para as autoridades e mesmo para outros cidadãos, como essas pessoas gostariam de utilizar esse espaço também durante a noite, coisa que não acontecia até então. Então, mostrando um pouco do ciclo de vida dessa causa, sobre como isso foi parar na rua, só fazendo um parênteses, o portoalegre.cc realiza mensalmente reuniões com um grupo de voluntários, então existe um grupo no Facebook onde essas reuniões são marcadas, onde as discussões começam a acontecer. E numa dessas reuniões, então no dia 17 de maio desse ano, a Renata Beck, que é uma das voluntárias, sugeriu então essa causa que ela batizou de Serenata Redenção Iluminada. Então, essa era a reunião de voluntários que a gente estava fazendo, e foi nessa reunião que surgiu essa ideia. Depois da reunião, a Renata publicou essa causa no portoalegre.cc. Então, está aqui a causa da Renata, né, ela relacionou com o urbanismo, e aqui ela descreve qual é o mote dessa causa, né? Então, na verdade, é poder aproveitar o parque 24 horas por dia, e não só até que o sol se ponha. Na semana seguinte, uma das voluntárias, outra voluntária que não a Renata, produziu um cartaz e também criou o evento no Facebook, onde aconteceu toda a mobilização. Então, aí é o início da mobilização propriamente dita. Então, esse foi o primeiro cartaz feito pela própria voluntária, explicando o que era a ação. E, com isso, outras pessoas também se candidataram a produzir mais cartazes para ajudar a divulgar o evento. Então, em 4 dias, cerca aí de 2.800 pessoas confirmaram presença no evento através do Facebook. Essa é o print screen da página do evento. Isso, exatamente, da descrição do evento. Então, na noite do dia 1º de junho, que foi uma sexta-feira super fria, né, aí, na verdade, a gente tem números diferentes da brigada, mas entre 1.000 e 1.500 pessoas compareceram à Redenção para participar do evento, então levando lanternas, levando instrumentos musicais, né, existiram diferentes shows aí acontecendo simultaneamente no parque, tudo super auto-organizado e sem
sem nenhuma diretriz de como deveria ser, a não ser guiado pela própria vontade das pessoas que estavam participando. Então, aqui algumas fotos, só para vocês verem do que eu estou falando. Esse é o Parque da Redenção à noite. Então, na verdade, a iluminação do parque acontecia só no eixo principal e os lados, né, a maior parte do parque ficava escuro. Então, aqui dá para ter uma ideia da quantidade de gente. Aqui algumas das ações, então, pocket shows que aconteceram, enfim. E essa causa, na verdade, ela sintetiza o que para a gente é digamos assim, o suprassumo, né, que é as pessoas se mobilizando de forma auto-organizada para gerar algum tipo de ação, algum tipo de mudança através de, enfim, seja de eventos ou seja de outro tipo de mobilização social. Então, só para falar ao redor do mundo outras iniciativas bacanas que também existem, talvez vocês conheçam muitas delas, mas vou passar rapidamente. O 596 Acres, que é um projeto de Nova York que mapeia lotes de terrenos vagos, né, e colocam os cidadãos em contato com esses proprietários para discutir o que pode ser feito, né. Então, vamos aproveitar esse terreno para fazer uma horta coletiva no bairro, vamos aproveitar isso para ser um espaço de teatro, por exemplo. Enfim, o projeto possibilita essa conexão. Aqui sobre o People Make Parks, que é uma plataforma também que conecta o poder público com a sociedade para pensar parques públicos, né, sobre que tipo de equipamentos públicos as pessoas gostariam que tivessem nesse parque, enfim, para que ocorra uma construção coletiva. Fix My Street, que ele é mais focado, na verdade, em incidências, em buraco na rua, em lâmpadas quebradas, enfim, mas que tem seu papel importante também de reporte de incidências. Everblock, que aí é focado em notícias da vizinhança mesmo, e aí está operando exclusivamente nos Estados Unidos, mas a ideia é bem bacana, né, porque as pessoas conheçam melhor o que está acontecendo ao seu redor, estão em partido do que acontece no seu bairro, na sua rua. E é isso, assim, do que a gente tinha para apresentar para vocês. Não sei, André, tu quer complementar mais alguma coisa? Acho que a gente pode abrir para as perguntas, então. Aqui é o Américo. Bom, parabéns, André. É um prazer ter você aqui. A gente que se cruza em vários momentos, né? E parabéns, acho que é um projeto extremamente interessante. E eu queria, aproveitar, porque a semana passada a gente tem um outro processo que finalizou, que foi a criação dos planos municipais de cultura, e a gente trabalhou com 20 cidades. Entre as cidades estava Porto Alegre. E Porto Alegre já teve, nesses últimos anos, pelo menos 8 conferências municipais de cultura, né? Enfim, tem mais de 1000 diretrizes recolhidas durante essas 8 conferências. E como isso foi tudo feito analogicamente, quer dizer, com a participação presencial, com processos de delegados, e, enfim, como é que essa ferramenta que vocês têm agora já pronta, poderia dialogar com o plano, visto que tem justamente essa preocupação territorial, quando a gente fala de equipamentos culturais, e nós entendemos que as praças, os parques, né, enfim, os terreiros tradicionais também fazem parte desses equipamentos culturais. Como é que isso poderia estar dialogando com esse plano? Se existe inclusive, eu acho que tem um colega aqui da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, que já estou fazendo essa provocação para a gente ver de que maneira que poderia dialogar com esse plano, que ainda não está pronto, ele está no momento de construção, mas eu acredito que esse seria uma forma de contribuir, né, com esse momento. Oi.
Bom, respondendo a tua pergunta, a gente brinca no portalegre.cc que basicamente a Wikidade ela pode receber qualquer tipo de camada de conteúdo, né? Então aqui essa camada que a gente vê ela é uma camada de causas, né, publicadas pelos cidadãos, mas, por exemplo, uma das coisas que a gente tem pensado para o plano de trabalho do portalegre.cc no ano de 2013 é justamente limpar, digamos assim, esses pins que estão aqui e trazer as ações do orçamento participativo, por exemplo, né, para que as pessoas conheçam o que está sendo decidido nas audiências, né, que possam, inclusive, participar de algumas decisões através da plataforma. Então, respondendo diretamente, eu diria que sim, a gente poderia ter uma camada exclusiva, né, do plano de cultura aí sobre o portalegre.cc, trazendo essas questões, enfim, mostrando como as pessoas podem se apropriar disso, que ações vão ser feitas, quais são as metas, quais são os benefícios para as pessoas em determinados lugares, enfim. Só para falar num nível mais genérico, assim, esse é um dos desafios do grupo indutor na articulação do Porto Alegre CC, que é o outro lado. Então, esse é o lado do cidadão que coloca as causas, mas tem o lado dos movimentos que nós esperamos que se apropriem dessa plataforma, articulando as suas, que a gente não chama de causas, aí chama de programas, né? Então, o orçamento participativo é um programa organizado, de um movimento organizado. Então, que ele possa se disponibilizar, se apropriando da plataforma para essa finalidade, criando o que a gente chama de interfaces de participação cívica, ou seja, que é a digitalização, de certa forma, do orçamento participativo. Isso pode acontecer tanto com orçamento participativo, mas poderia acontecer com qualquer outro tipo de movimento social, tanto na esfera de governo quanto na esfera de cidadania, poderia ser uma campanha de uma ONG, poderia ser qualquer coisa. Então, são os dois lados desse processo dialógico. O cidadão, que vai fazer a autogestão, que vai fazer emergir essa causa, mas também os movimentos organizados se apropriarem da ferramenta, criando suas camadas e conectando com a cultura já emergente da própria comunidade que já opera com Porto Alegre CC. Eu queria saber um pouco da solução tecnológica que vocês utilizaram e que se vocês já tiveram alguma conversa com alguma outra cidade interessada em fazer isso, se vocês pensam em ampliar isso, não sei, para o Estado, se tem alguma coisa nesse sentido. Bom, sobre tecnologia não é muito minha praia, mas eu vou fazer um breve resumo aqui sobre o portalegre.cc. Está desenvolvido em Ruby on Rails, então, e baseado aí, como vocês podem ver, no próprio Google Maps, né? Então, essas causas que estão aí, elas estão abertas, elas podem ser buscadas, filtradas por bairro, por filtros de categoria e mesmo por palavra-chave. Então, todo mundo tem acesso a todas essas cerca de 1.700 causas que estão cadastradas aí no projeto. Sobre implementação dessa plataforma em outras cidades, sim, existem negociações abertas aí com outras prefeituras, com outros grupos indutores, né, porque basicamente a plataforma ela pode ser replicada para outro território. Mas a gente enxerga a tecnologia, nesse caso, como um meio, né? Como a gente falou ali, os territórios eles não são nada sem as pessoas. Então, na verdade, o que a gente defende muito é que, nesse grupo indutor, além de universidades, empresas e de prefeituras, existam também o que a gente chama das pessoas que vão fazer essa ativação do território, né? Eu não conheço a realidade de Brasília, por exemplo, então eu não poderia fazer a ativação de uma plataforma como essa aqui em Brasília. Teria que, né, nesse caso, a gente busca pessoas do local que possam fazer esse trabalho, que tenham essa conexão com as pessoas do território em questão. Então, sim, na verdade, a tecnologia pode ser facilmente replicada para qualquer outra cidade, mas a gente tem trabalhado e acredita muito nessa formação de um grupo de trabalho específico para cada lugar, para cada cidade. Mas, diretamente, se tiver esse grupo, como é que é para utilizar essa tecnologia? Ela é desenvolvida, é aberto o código, é desenvolvida por alguma empresa ou grupo específico? Como é que funciona? Bom, na verdade, como a gente trabalha na Lung, na verdade da seguinte forma. Existe um site que chama wixcidade.cc, se vocês puderem acessar aí depois, que explica sobre a Wixcidade, fala sobre isso que eu falei das camadas, de possibilidade de ter outras camadas. O que, na verdade, acontece é que a tecnologia... Existe uma plataforma Wixcidade, então, que a gente pode replicar, escolher aí o território, escolher os pins, as categorias, enfim.
mas também tem esse trabalho que eu falei de ativação. Então, a Lung, como eu vou te dizer isso? Na verdade, a tecnologia, ela vem junto com uma série de outras coisas, que é esse trabalho de ativação, que é esse trabalho que é feito diretamente no local, essa articulação com o grupo indutor, né? Então, na verdade, a tecnologia ela não é, digamos assim, vendida ou implementada dissociada desse trabalho presencial e de ativação. Na verdade, esse processo ele é pensado, isso aqui não é uma cartilha, não é um guia, é simplesmente um parâmetro de referência metodológica, mas ele é pensado em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa do desafio. Então, aqui é o que o Thiago falou. Primeiro, é preciso identificar no local a vontade política e quem é o driver dessa vontade política que vai conseguir iniciar o processo de articulação. E, a partir daí, se firmam pactos de propósito, se anuncia um desafio que é uma meta. Por exemplo, Porto Alegre CC não começou do nada, ela começou por um piloto, que foi o Redenção CC, né? Então, esse ponto de partida ele é importante, mas ele depende fundamentalmente de ter alguém que seja o articulador dessa vontade política. Uma vez que essa vontade política seja identificada, aí esse grupo indutor ele passa a trabalhar colaborativamente na modelagem da aplicação desse conceito dentro da realidade da cidade, do território. E, finalmente, a articulação com a participação, sim, aí dos cidadãos e dos movimentos. Então, são 3 etapas bastante definidas, mas que exigem, como o Thiago disse, essa energia local, né? Essa vontade local. Aí, só para parar de devolver o microfone, a última. Porque, na verdade, a minha pergunta, tentando ser mais direta, é o seguinte: se eu tivesse grupo articulado numa cidade no interior, em Quixadá, por exemplo, onde tem uma galera lá, o pessoal identifica, viu a ferramenta, viu os princípios e está interessado. Como é que ele faz hoje para ele montar uma plataforma nesse estilo? Tem um lugar que eu posso baixar, eu posso instalar, ou eu tenho que entrar em contato com vocês? O software é livre? Vou precisar entrar em contato necessariamente com vocês, ou eu posso replicar sem passar, ou pegar só a ferramenta sem a metodologia, porque eu vi que, sim, obviamente, ela serve a uma metodologia que foi pensada, claro, mas se eu quiser tirar e usar como, sei lá, exato, guia de demanda da minha empresa de vender cimento. A Lung trabalha hoje, como eu falei já, com essa entrega tecnológica, que, na verdade, é, como eu vou dizer, a entrega mais simples, mas também com essa outra parte de ativação que eu falei. Existem algumas réplicas do Porto Alegre CC que a gente já tem conhecimento e tal, que não foram implementadas com essa metodologia, justamente porque não foi, enfim, não nos chamaram para fazer o trabalho, enfim. E sim, porque na verdade a plataforma do Google Maps e o esquema dos pins ali, ele pode ser facilmente replicado. Hoje a Lung vende esse trabalho de ativação embarcado com a tecnologia. Então, na verdade, como a tecnologia é meio, ela vem junto com esse trabalho de ativação e de articulação que é feito nos locais. Respondendo mais diretamente da pergunta, não, hoje a gente não tem essa API ainda feita para que as pessoas possam baixar e implementar, justamente porque a gente acredita muito nessa associação entre a tecnologia que a gente desenvolve, que sim, ela é facilmente replicável, mas isso, exatamente, colada com essa entrega presencial e de ativação do território. Eu entendi que tem 1 ano e meio essa... Isso, um pouquinho mais. Então, é uma pergunta assim, porque eu acho que tem pouco tempo. Uhum. Mas qual que é o resultado? Porque eu entendi que é uma metodologia e uma plataforma de mobilização. Uhum. Então, uma vez mapeadas as causas, então, teve um encontro no parque. Tem luz no parque? Quais foram de tantas causas, né? O que resultou como... Uhum. como efetivo, claro, vamos dizer, conquista social, né? Bom, grosso modo, a gente tem 2 tipos, né? Tem essa causa que eu mostrei para vocês ali, que é da redenção iluminada, em que as pessoas se articulam e fazem essa mobilização de forma super auto-organizada. E também tem outro tipo que também acontece bastante, que são relacionados mais a incidências mesmo, né? Então, problemas na rua, problemas de trânsito, problemas de saúde pública, de segurança pública, enfim.
Hoje o Porto Alegre.cc está integrado com um serviço da Prefeitura de Porto Alegre que chama Fala Porto Alegre, que é um número de telefone que você disca, 156, e entra em contato diretamente com a Prefeitura para fazer alguma reivindicação, para pedir alguma melhoria, enfim. Então, as causas que competem à Prefeitura hoje são interconectadas pelo Porto Alegre.cc, ou seja, ao registrar uma causa, você tem a opção de encaminhá-la para a Prefeitura e, se couber à Prefeitura a resolução daquela causa, gerar um protocolo onde você pode acompanhar o andamento daquela causa, né? E tem essas outras causas que não necessariamente competem à Prefeitura, mas que geram algum tipo de mobilização social aí por questões afetivas ou, enfim, por qualquer outra motivação. Não sei se está respondido. Eu queria colocar que é difícil constituir indicadores para esses processos complexos, né? Isso é uma coisa que a gente ainda está pensando, enfim, mas existem indicadores qualitativos, quer dizer, análises de casos específicos que a gente percebe notoriamente a capacidade de autogestão de pequenas comunidades, de um bairro, de uma rua, resolvendo problemas que não seriam resolvidos de uma outra forma. Mas não há indicadores, né, macro que não sejam vinculados diretamente ao serviço, às prestações de serviço da própria Prefeitura. Uma pergunta da web aqui. Oi, bom dia. O Zed tinha perguntado se o conteúdo estava disponível para uso como API, a pergunta do Irá já contemplou, mas ele ficou com dúvida ainda. Ele perguntou, então, pelo que eu entendi, o conteúdo do Porto Alegre CC é privado? Não posso replicar em outras plataformas, a não ser falando com a Jung, para eles me venderem um pacote? É isso? Na verdade, como eu comentei, as causas que estão cadastradas no Porto Alegre CC não são de propriedade do Porto Alegre CC, justamente porque elas são publicadas pelos cidadãos, né? Elas estão acessíveis aí, elas podem ser copiadas, podem ser utilizadas da forma que as pessoas quiserem. E, de novo, reforçando de que a Lung trabalha, então, com uma entrega tecnológica, que, na verdade, é meio para a implementação dessa metodologia de inteligência social, que é realizada diretamente nos territórios, com articulação de um grupo local. A clonagem é livre. Hoje, nesse seminário, a gente já viu várias formas de poder clonar, e a ideia está aí, está disponível, é só conhecer e usar. Mais alguma colocação? Bom, como a gente está com um horário um pouco apertado, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, a gente encerra a apresentação do Porto Alegre CC, agradecendo aí a presença dos colegas. E já vamos entrar no nosso painel Cartografia Social. A gente convida Américo Córdula aí, que vai comandar aí, digamos, esses debates, a subir à mesa.